Tenho certeza que você já leu algum desses livros incríveis e no final parecia que não obteve conhecimento nenhum, que nada mudou na tua vida. A verdade é que todos esses livros, eles são incríveis quando você lê da maneira certa. Você não precisa virar um leitor acumulador como eu fazia. Eu lia vários livros e não obtinha o conhecimento que tinha naqueles livros. Eles são realmente incríveis, mas você não vai virar uma pessoa acima da média apenas lendo eles, se não colocar em prática o que tem dentro deles. O conteúdo que tem aqui, que é muito valioso. Eu entendo isso, porque é relacionado a um bem comum. Todos nós queremos mudar uma área da nossa vida, seja na parte financeira, na parte estética, do corpo, na parte mental, né? Então, muitos livros realmente ajudam e trazem essa pegada mais de autodesenvolvimento. Eu, particularmente, gosto muito de livros que são voltados para o autodesenvolvimento, seja lá qual for a área. Eu gosto de todas as áreas, eu gosto de me manter bem na minha oratória, eu gosto de me manter bem nas minhas finanças, eu gosto de me manter bem na minha parte da psique. Então, eu leio vários livros de autodesenvolvimimento. E como eu falei, se relacionou essa parte do comum das pessoas quererem mudar uma área da vida, e é normal, a gente sempre está em constante mudança, e que bom por isso. Mas aí a gente não aplica o que tem nos livros, e a gente acaba que se frustra. E aí a gente também não quer mais ler, a gente acaba procrastinando aquela situação toda que a gente falava que, eu vou ler pelo menos 10 páginas por dia, e não conseguia ler mais, porque acabava que não sentia mais prazer, não sentia tesão mais em ler os livros. Porque a gente não estava vendo resultados, e o ser humano ele é movido a resultados. E é por isso que eu vou te explicar como melhorar essa tua leitura e como tu entender e buscar realmente extrair o máximo de conhecimento que tu tá tendo da tua leitura. Seja lá o do que for que tu tá lendo. Um newsletter, um livro realmente de autodesenvolvimento que te ajude, né? Esse livro primordial das finanças, finanças básicas. Então a gente precisa entender, principalmente finanças básicas, parte da psicologia também, mesmo que seja algo básico, mesmo que você não se aprofunde tanto, mas você precisa entender. A raiz dos problemas realmente não são os livros, é como a gente lê os livros. Quando você faz uma leitura passiva, aquela leitura que você só está passando a vista ali e não está vendo, não dando tanta atenção, fazendo outra coisa ao mesmo tempo, você não vai conseguir obter o conhecimento que esses livros, entre outros, também trazem. Mas quando você faz uma leitura ativa, uma leitura atenta, uma leitura com anotações, uma leitura com... você começa a grifar algumas informações e colocar realmente o que é importante para tu e para tua jornada, isso muda totalmente. Você consumir os conteúdos, não só na leitura, mas qualquer outro conteúdo, você consumir sem um propósito real, é a mesma coisa de você comer, se alimentar e não digerir. Sabe aquela velha história que quando alguém fala alguma coisa, entra aqui e sai aqui? Pronto, é a mesma situação referente à questão de leitura passiva, ao teu foco passivo. Você não está dando tanta atenção para o que você realmente deveria estar dando atenção. Um exemplo prático do livro Hábitos Atômicos se chama Marginal Gains, né, que a gente fala sobre ganhos marginais. E ele tem um conceito de que você poderia melhorar 1% ao dia em qualquer área da sua vida. Parece insignificante, mas se a gente parar para pensar, em um ano a gente estaria mais ou menos 37 vezes melhor do que quando começamos. E esse efeito ele é totalmente colocado no nosso crescimento pessoal. Só que nós banalizamos isso, nós não damos tanta atenção porque pra gente 1% por dia, crescer 1% por dia, fazer uma flexão a mais, ler 10 páginas a mais, fazer uma repetição na academia a mais, 1 quilômetro a mais numa corrida, é pouco. A gente acha que esses pequenos ganhos, essas pequenas conquistas diárias, não vão levar a gente a muito longe. Só que a gente tem que entender que a gente tem que pensar a longo prazo. Se a gente cresce 1% ao dia, como diz esse conceito, a gente vai estar 37 vezes melhor no final do ano. Então, a gente acaba banalizando e não coloca isso em prática. Você consegue ter uma noção de que a gente tem o conhecimento, mas não coloca em prática porque a gente banaliza isso e a gente não está ligando realmente para isso. Mas quando a gente consegue e coloca na consciência de melhorar uma área da vida, a gente pega e começa a colocar em prática o que realmente os livros trazem pra gente. E eu vou explicar como aplicar esse conceito, né, dos ganhos marginais, que é basicamente o seguinte: você escolhe uma área para melhorar, certo? Seja lá, uma área que seja treinar. Você escolhe essa área, eu quero treinar melhor. E o segundo passo é você
definir um microajuste diário, que é o que diz no livro. Vou fazer o seguinte, eu quero melhorar meu treino, então vou fazer uma série a mais aqui, nesse exercício que eu tô fazendo. E o terceiro passo é manter a consistência. Você manter a consistência, quando você tiver que aumentar, você aumenta, e é claro, chega um limite também, porque aí tem parte fisiológica e etc. Mas eu tô falando basicamente nessa parte, mas você pode usar em qualquer outra área da sua vida. Seja nas finanças, você quer economizar, comece economizando um pouco, e depois vai economizando mais. E esses pequenos ajustes, né, esses microajustes diários, no final do ano vão te trazer um resultado muito maior. A longo prazo, eles vão te trazer um resultado muito maior. E esse conceito, ele realmente pode transformar a tua rotina. Mas se você lê de forma passiva, você não vai refletir e colocar isso em prática. Ou se colocar em prática, de qualquer jeito, você vai se perder no meio do caminho. Então é por isso que a gente precisa ter uma leitura atenta, uma leitura ativa. Existe uma frase que diz que livros não são atalhos para o sucesso, eles são a ferramenta. E ferramentas precisam ser usadas. Muitas pessoas caem na ilusão de que ler é igual a agir. Então você vira um leitor acumulador. Você tem o conhecimento ali, mas você não coloca em prática. E isso, você não vai começar a entender o que realmente o livro quer te trazer. O que realmente o conteúdo riquíssimo. Aqui, gente, pessoas viveram 50, 60, 70 anos de idade para trazer o conhecimento da vida de forma mastigada para você aprender e começar a cortar um caminho. Não é pegar um atalho, mas você entender as dores que aquele escritor passou, os problemas que ele passou, a vida, a rotina, para você colocar em prática na sua vida. Entende? Então aqui eu vou trazer 4 passos para você ler com intenção, sem muita balela, direto ao ponto, tá? Primeiro passo, leia com objetivo claro. O que é que eu quero melhorar na minha vida? Por que eu estou lendo esse livro? Aonde eu quero chegar lendo este livro? Então é isso, foco no que você quer, no seu objetivo. Segundo passo, tome notas e faça resumo. Se você ler um capítulo por dia, faça resumo sobre esse capítulo. Se você ler 5 páginas por dia, faça resumo sobre essas 5 páginas. Grife, marque, escreva, resuma. Isso vai te ajudar demais. Isso é uma leitura ativa. Terceiro, crie um plano de ação com os assuntos que você aprendeu no dia. Como esses assuntos que você leu no dia podem te ajudar no futuro. Crie um plano de ação para isso acontecer, certo? Como isso aqui vai me ajudar? Juntando com o passo 2, que é você tomar notas, isso vai ser uma receita para você começar a entender mais o que você está lendo. Quarto, revise e implemente. Ou seja, nada é criado, certo? Você precisa revisar e você precisa implementar a sua visão sobre o que você tem daquele assunto, certo? Uma visão crítica de fato. E aí você vai ler com intencionalidade. E isso vai te ajudar a levar todo o conteúdo que tem no livro para fora, para a tua vida, para a tua rotina, para outras pessoas, que é o que também importa demais. A gente tem um fato em comum que é uma coisa boa. Eu quero descobrir isso aqui porque eu tenho um objetivo e eu quero ler isso aqui. Mas a gente tem um erro em comum, que é não colocar em prática o que a gente está lendo. Não ler com intencionalidade. Apenas querer colecionar conhecimento para dizer para outras pessoas, eu leio muito, eu leio tal livro e tal, tudo mais. Não é assim. Você tem que parar o seu dia para ler. Você não tem como ler mexendo no celular. Você não tem como ler em um local totalmente barulhento. Quantas pessoas foram pro caixão com conhecimento que elas tinham e não expuseram para o mundo? Não colocaram para fora aquilo que realmente outras pessoas poderiam saber. Então pense nisso e quando você for ler, leia com intencionalidade. Se você quer mudar algo, a verdadeira mudança não vai acontecer quando você estiver lendo isso aqui. Vai acontecer quando você começar a colocar em prática o que isso te traz. Reflita sobre esses pontos e se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo qual livro você está lendo no momento. Vai ser muito importante para a gente saber. E é isso, eu agradeço. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.